Olá, Jardim 2, tudo bem? Tenha uma boa tarde. Hoje nós estamos no dia 28 de maio, estamos numa quinta-feira, apesar do sol, hoje está um pouquinho frio ainda, tá? Hoje nós vamos fazer uma atividade gostosa, que é a leitura de um livro e uma experiência, tá bom? Vocês lembram que foi o escritor Silvio Luiz Panza, ele foi lá na nossa escola? Vocês lembram? Ele foi lá, ele mostrou o livro dele, fez uma dinâmica com a gente, chamou vocês, tiramos foto, vocês lembram disso? E um dos livros que ele estava lá nos mostrando, né, e explicando, se chama esse, Ecologia, o ciclo da água e outras histórias. Esse era um dos livros dele. E eu vou ler o quê? Uma das outras histórias dele, tá bom? Quem tem o livro, é só ir lá na página 25. Não é obrigatório ter o livro para fazer essa aula, tá? Eu apenas estou usando o livro que eu tenho pra gente poder fazer essa atividade, tá bom? Na página 25 tem uma história que se chama A Faxina da Natureza. Estão vendo? É essa história que nós vamos ler. Vamos lá. Como é sábia a natureza, para tudo há solução. O que morre não se perde, passa por transformação. Olha que lindo, né? Então a natureza, ela se transforma todos os dias e nós vamos entender o porquê aqui nessa história, tá bom? Vamos lá. Veja como é perfeita a natureza. Ela nos ensina. Ela sabe como é que se faz uma faxina. O que existe não se perde. Tudo sempre se transforma. Essa é a natureza. Ela age dessa forma. Olha só que lindo, né? São trigos. O que acontece? O trigo, quando o vento bate, ele solta o quê? Como se fossem os pólens dele, né? E aí o que acontece? Esses resíduos de trigo que solta dele, ele pairam pelo ar, ele se espalha. E o que acontece? Cai de novo no solo. Quando chove, ele faz o que? Ele germina novamente, ele nasce novamente. Então, o trigo, ele vai fazer o quê? Se transforma, se renova, né? Nada é perdido da natureza, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha que página linda, gente. Eu amei, porque eu gosto muito de árvores e de natureza. Tá escrito assim: animais se decompondo, plantas secas pelo solo, tudo é aproveitado. Para o solo, a plantação. Toda a vida tem um ciclo. Qual é o ciclo? Nasce, cresce, vive e morre, não é verdade? E para todos os seres vivos sempre é dada a mesma sorte. Qual é o ciclo do ser vivo? O que são seres vivos? Aqueles que respiram, né? E que se reproduzem, não é mesmo? Nós somos seres vivos, somos seres humanos, mas existem muitos tipos de seres vivos. E quais são os ciclos desses seres vivos? Nasce, cresce, vive e morre. Não é mesmo? São 4 ciclos, tá bom? Sempre é dada a mesma sorte. Olha que linda. Legal, né? Lá no bosque tem uma roseira, que dá flor na primavera, que dá flor à primavera. Ao findar a primavera, mais que dó a flor morreu,
pôs a flor na primavera, pôs a flor na primavera, espalhou sua beleza e espalhou sua beleza. Olha lá que lindo, gente, ó. Esse livro, ele tem umas cores muito bonitas, viu? Ele é muito bonito. Olha a riqueza de cores, as rosas, né? Quantos seres vivos nós encontramos aqui nessa imagem? Hã? 5. A roseira, a planta, a borboleta é um ser vivo? Sim, Sim. porque ela faz parte daqueles 4 ciclos, né? Então, ela é um ser vivo, tá bom? Então, vamos lá. Por causa daquela rosa, hoje o bosque tem mais roseiras, hoje o bosque tem mais roseiras. Olha que lindo. E o que nós aprendemos hoje? Que a natureza, ela é muito rica de seres vivos e que os seres vivos, eles têm os ciclos deles, né? E que nesse ciclo nós também respeitamos cada ser vivo, tá bom? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer hoje uma experiência. Não sei se vocês fizeram ainda, mas como que nós lemos no livro do Panza, o que ele falou? Ele falou pra gente fazer o quê? Nós aproveitarmos tudo da natureza, né? Nesse livro fala. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos aproveitar o que a natureza nos oferece. Então, vamos pegar algumas coisas que nós temos em casa ou que nós podemos conseguir também. Quem não tem o material hoje para fazer, não se preocupe. Quando vocês tiverem o material, vocês façam e vocês mandem a foto para mim, tá bom? Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos plantar um ser vivo. Qual é o ser vivo que vai se tornar aqui? Uma plantinha, né? Mas qual que é a semente dessa planta? O feijão, né? Nós vamos plantar feijão hoje. É uma atividade e que é muito feito para os menores. Porém, hoje nós vamos valorizar o que é o ser vivo. Então, ele vai o quê? Ele vai germinar com a semente, ele vai crescer o ser vivo, né? Que é a planta. E ele vai o quê? Ele vai reproduzir. Nem todos conseguem sair uma florzinha do feijão, mas alguns sim, tá? Então, isso. E depois, o que ele vai fazer? Ele acaba morrendo, porque todo ser vivo, ele morre, não é verdade? Isso acontece. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar de feijões? Vários feijões. Vocês vão precisar de um recipiente. O que eu fiz? Para ajudar a natureza e vamos reciclar, né? Para não ficar desperdiçando, jogando um monte de lixo por aí. Eu peguei uma garrafa da minha casa, uma garrafa de água. Cortei nesse tamanho. E eu vou fazer do quê? Do meu potinho. Vocês podem fazer também com caixa de leite, um pote de manteiga, o que vocês tiverem aí, tá bom? Eu preferi transparente porque vocês vão visualizar melhor o pote. Vamos lá. Vão precisar de água e vão precisar de algodão, tá bom? E o que vocês vão fazer primeiro? Nesse recipiente, vocês vão colocar primeiro o algodão, forrar todinho de algodão, né, ó. O meu fundo tá todo forradinho. E eu vou colocar alguns feijõezinhos, alguns grãos de feijão. Quantos quem quiser colocar mais, coloca, uns 5, 6. Vai conforme vocês acham. Não deixam muito próximos, porque eles precisam... fica mais ou menos nessa distância e vocês deixam eles bem espalhadinhos, tá bom? Para poder eles se acomodarem melhor. E o que a gente vai fazer depois? Vamos colocar a água, deixar o algodão bem úmido.
bastante... Cuidado pra não derrubar a água. A outra já derrubou. Cuidado. Ai, meu Deus. Deixaram o algodão bem úmido. Muito bem. O feijão, ele tem que ficar bem ensopadinho, tá? Ele não pode ficar sequinho. O que que vocês vão fazer todos os dias? Vão fazer o quê? Ver se o algodão tá seco para poder colocar mais água. Não pode ficar ensopando. Não pode ficar ensopando o algodão, porque senão ele vai morrer, tá? Vocês têm que deixar ele úmido, tá bom? O que que vocês vão fazer? Vão deixar ele bem bonitinho, num lugar bem arejado, bem gostoso de se viver. Não pode deixar no muito sol e também deixar num lugar mais arejado, tá bom? Deixar num lugar arejado, o que que vocês vão ver? Ele vai começar a crescer. Vai crescer de um dia para o outro? Não, a gente precisa ter paciência, tá bom? E eu vou dar um nome pro meu feijão. Eu quero ele. Qual é o nome que eu vou dar para o meu feijão? Eu quero. Qual? Feijãozinho. Feijãozinho, eu também tenho uma outra sugestão. O meu feijão vai se chamar unicórnio. Unicórnio. Tá bom? Então, o meu feijão vai se chamar unicórnio. Eu vou deixar ele guardadinho aqui. O feijãozinho que vocês plantarem, o ser vivo que vai nascer dentro desse grão. Esse feijão, ele ainda não é um ser vivo. Vai nascer um ser vivo, ele vai germinar, tá bom? É uma semente. Uma semente sozinha, ela é um ser vivo? Não. Para ele se tornar um ser vivo, ele precisa crescer, respirar, reproduzir e morrer, tá bom? Então, ele vai nascer o quê? Um ser vivo aqui, tá bom? Se não der certo, tenta novamente, acontece, tá? Beijo, boa tentativa, boa aula. Se tiverem dúvida, pode falar com a Pro, tá bom? Ótima tarde! Unicórnio.